Meus amigos, após a contextualização inicial acerca dos princípios contratuais, em especial a dignidade da pessoa humana, eu gostaria de trabalhar com os senhores acerca dos chamados princípios clássicos. São três princípios que têm, portanto, uma origem histórica no que diz respeito ao direito contratual, mas que ainda hoje são aplicáveis ao contrato segundo a legislação brasileira. E mais do que isso, tratam-se de três princípios nucleares ao nosso entendimento sobre o tratamento jurídico dispensado à matéria contratos. São eles: a força obrigatória dos contratos, o princípio da autonomia da vontade e a relatividade subjetiva dos contratos. Quanto ao primeiro, a força obrigatória dos contratos, eu me recordo e relembro aos senhores o brocado latino pacta sunt servanda, que é a proposta de que as obrigações contraídas entre os sujeitos por uma liberalidade contratual tornam-se obrigatórias tal como se lei fossem. Inclusive, sob a égide do Código Civil francês de 1804, vigente até hoje naquele país, nós temos disposição literal no sentido de que o contrato faz lei entre as partes. Então, a partir do momento em que duas pessoas, por sua liberalidade, manifestam vontade e limitam, trazem cláusulas contratuais a ambos, trata-se de um comando obrigatório a ser exigido, inclusive mediante a intervenção do Poder Judiciário. Se não fosse a força obrigatória dos contratos, esses negócios jurídicos tratariam de meras convenções, de meros acordos de vontade sem força obrigatória e de pouco serviriam, especialmente sob o ponto de vista da sua utilidade econômica. Assim, diante do descumprimento de uma obrigação estabelecida num contrato, é possível que um sujeito busque o Poder Judiciário e assim faça valer as propostas que foram realizadas por meio do instrumento contratual. O principal artigo hoje na Lei 10.406, o Código Civil, acerca da força obrigatória dos contratos, é o artigo 475. Então é nuclear esse dispositivo. Eu sempre comento com os meus alunos a importância do artigo 475, porque quando você for trabalhar com o Poder Judiciário na execução, por exemplo, de um contrato, trata-se de um dos dispositivos mais elementares do Código Civil. A partir do artigo 475, diante do descumprimento de uma obrigação contratual, abre-se ao credor duas possibilidades alternativas. A primeira possibilidade aberta ao credor é a resolução do contrato. Veja-se que resolução do contrato aqui é colocado no sentido de desfazimento do contrato, ao passo que resolução é o nome técnico que nós damos ao desfazimento do contrato em razão de inadimplemento. Então, feito um negócio jurídico bilateral entre dois sujeitos, com um dever obrigacional, se há o descumprimento da obrigação assumida por um, pode o outro, que não tem culpa, o outro sujeito preferir nesse primeiro momento, então, desfazer o contrato, uma vez que houve o inadimplemento. A alternativa, a segunda possibilidade ao desfazimento do contrato, que nos leva ao retorno das partes ao status quo, é justamente a execução da obrigação específica. Então, quando eu tenho um contrato, por exemplo, de compra e venda de um carro, um sujeito promete entregar dinheiro e o outro promete entregar o veículo. A obrigação específica prevista, então, nessa relação contratual é a entrega de dinheiro e entrega de carro. Pode, diante do inadimplemento, digamos que o sujeito não entrega o carro prometido. O credor do carro pode, como dissemos, desfazer o contrato por meio da resolução e retornar ao status quo, ou exigir a entrega compulsória desse veículo. Então, quando nós falamos execução da obrigação específica, significa que o contrato especificamente tem promessas realizadas pelos sujeitos e, ao invés de se desfazer esse contrato, o sujeito exige que forçosamente seja cumprida aquela obrigação.
Você não quer entregar o carro, você vai entregar na marra. Houve a compra de um imóvel, não quer entregar o imóvel, vai entregar na marra. Você prometeu não fazer determinada edificação e fez, vai ser derrubado, mesmo contra a sua vontade, e todos os outros exemplos que são possíveis. Então, diante do artigo 475 do Código Civil, eu tenho a resolução do contrato ou, alternativamente, a exigência da obrigação específica sob escolha do credor. O importante é que tanto um quanto o outro admitem a acumulação desse pedido com perdas e danos. Então, segundo esse tão importante dispositivo do Código Civil, você pode desfazer o contrato ou exigir o cumprimento da obrigação específica e, ademais, requerer do devedor inadimplente o pagamento dos prejuízos tidos, os prejuízos materiais, eu falo aqui especificamente, tidos por conta do inadimplemento. E é importante esse raciocínio de que quando eu falo de perdas e danos, eu falo especificamente de 5 itens. Os danos emergentes, tidos por conta do inadimplemento, o lucro cessante, que é aquilo que se deixou de ganhar. Ambas as verbas são acrescidas de correção monetária, juro de mora e honorários advocatícios pagos ao advogado do credor. Então, diante do inadimplemento, por conta da força obrigatória dos contratos, a aplicação do artigo 475 do Código Civil, aliado a perdas e danos que está no mesmo dispositivo. Caso não existisse essa previsão legal, os contratos seriam meras convenções sem força vinculativa e de pouco teriam importância no nosso ordenamento jurídico. Passo seguinte, além da força obrigatória dos contratos, o segundo princípio clássico é o princípio da autonomia da vontade. Então, a autonomia da vontade que está intimamente ligada à ideia de liberdade, tão cara no século XIX. Essa autonomia da vontade, ela tem uma dupla dimensão. A autonomia da vontade pode ser tanto liberdade de contratar, quanto a liberdade contratual. Como já é de conhecimento dos senhores, a liberdade de contratar, ela diz respeito à escolha do sujeito, à liberdade do sujeito de escolher quando contratar e com quem contratar. Então, a disposição sobre um determinado serviço, a disposição sobre um determinado objeto, o contrato somente ocorre por livre manifestação vontade dos sujeitos conforme a sua escolha, essa chamada liberdade de contratar. No entanto, a partir do momento que nós temos a vontade de realizar o contrato, o conteúdo do contrato também vem da liberalidade dos sujeitos. E o conteúdo do contrato nós chamamos assim de liberdade contratual. A liberdade de escolher realizar o contrato e quando escolher, que é a liberdade de contratar, e por outro lado, o conteúdo do contrato, que é a liberdade contratual. Vale lembrar que contrato é negócio jurídico porque os efeitos desse ato são escolhidos pelas partes. Assim, a característica de negócio jurídico é a própria definição dos sujeitos da definição desse ato que está sendo realizado, esse ato jurídico. E logo, a partir dessa liberdade, é que nós falamos da liberdade contratual. É óbvio que tanto a liberdade de contratar quanto a liberdade contratual não são absolutas no direito brasileiro. Já foi conversado por nós, a exemplo, que há certas situações em que a própria liberdade de contratar dos sujeitos é limitada a partir da intervenção do Estado. Vide o seguro obrigatório para veículos automotores terrestres. A lei obriga que você realize determinado contrato, portanto, limitando, diminuindo, mitigando a liberdade de contratar. Já por sua vez, há circunstâncias em que nós não temos ampla liberdade contratual. E é curioso, cada vez que o Estado traz uma norma proibitiva em relação a um contrato, vide, por exemplo, o teor do artigo 426 do Código Civil, dê um pause e veja o 426 do Código Civil, estar-se-á diante de uma mitigação à liberdade contratual.
significa que se eu quiser fazer um contrato com aquele objeto eu não posso? Não, eu não posso. Ah, mas é a minha autonomia da vontade, a liberdade contratual, ela é exercida nos limites da própria lei. Então, esse é o segundo princípio, o princípio da autonomia da vontade, existente no direito brasileiro, importante por ser um reflexo da liberdade, mas nenhum princípio absoluto, e esse encontra a grande interferência do nosso Estado, principalmente a partir de normas jurídicas, aquilo que eu poderia chamar de intervenção por direção. Terceiro princípio clássico, além do pacta sunt servanda e além da autonomia da vontade, é o princípio da relatividade subjetiva dos contratos. Um contrato é realizado, por exemplo, entre João e Maria. Esse contrato entre João e Maria não produz efeitos a todas as pessoas ao redor de João e Maria e produz efeitos tão somente àqueles que manifestaram vontade. Digo, portanto, que um contrato não produz efeitos erga omnes ou efeitos absolutos, e sim produz efeitos relativos, relativamente às pessoas que exercem a manifestação de vontade num determinado contrato. Assim, esse é o princípio da relatividade subjetiva dos contratos, no sentido de que terceiras pessoas que não manifestaram vontade num negócio jurídico não podem se ver obrigadas, civilmente e juridicamente falando, por aquilo que não contrataram. Pode parecer muito simples esse raciocínio, não deixa de ser a ideia de que o contrato somente produz efeitos às partes que a ele manifestaram vontade, mas na prática é uma grande diretriz a aplicação do direito contratual. Vide que fica muito claro quando eu trago a distinção entre João e Maria, que não produzem efeitos os contratos, ou esse contrato não produz efeitos, é um terceiro, que pode ser o Guilherme Cassi, que não manifestou vontade. No entanto, não se esqueça que, por exemplo, pessoas jurídicas realizam contratos, pessoa jurídica X, pessoa jurídica Y, e eles, por terem autonomia patrimonial, autonomia negocial, autonomia processual, inclusive, esse contrato produzirá efeitos apenas àquelas pessoas jurídicas, e não, por exemplo, a seus sócios, e não, por exemplo, a terceiras pessoas jurídicas que tenham os mesmos sócios. Então, é muito importante esse raciocínio quando da aplicação do contrato, de você não querer estender os efeitos desse contrato a terceiras pessoas que não manifestaram vontade. E caso isso aconteça, num caso concreto, cheguei até a comentar em sala de aula exemplos sobre esse assunto, poderemos falar isso eventualmente, de que obrigações contraídas no contrato de repente eram exigidas de um terceiro. Mas é porque se trata de sócio da sociedade ou porque se trata da mesma pessoa jurídica? Opa lá, nós temos um princípio, que é um princípio implícito que nós temos na nossa legislação, no sentido de que o contrato produz efeitos apenas às partes contratantes, por óbvio, e terceiro não pode ser obrigado. No entanto, o próprio princípio da relatividade dos efeitos do contrato é relativo. Não pode ser entendido como uma máxima, até por conta de alguns exemplos que nós temos na legislação. Vide exemplo. Quanto ao direito obrigacional, eu tenho obrigações que são impostas a terceiras pessoas, mesmo contra a sua manifestação de vontade. Vide as chamadas obrigações propter rem, também chamadas de obrigações reais, em que a obrigação segue a coisa, e aquele que for detentor da coisa logo terá a obrigação. Não que necessariamente seja uma relação contratual, mas pode advir de uma. Mais do que isso, obrigações que são transmitidas causam mortes, deveres contratuais que obrigam os herdeiros mesmo contra a sua vontade. E especialmente é importante anotar, inclusive segundo a doutrina, que há 3 modalidades de contrato que serão objeto de aula futura nossa, que de certa forma ultrapassam ou mitigam o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. Essas 3 espécies são, a anotar, a estipulação em favor de terceiro, em que tem um beneficiário que não manifesta a vontade desse contrato, mas será o credor de uma eventual obrigação. Eu tenho o contrato com pessoa a declarar, que nada mais é do que um contrato em que as pessoas, os contratantes, prevêem a possibilidade de se fazerem substituir
nesse contrato com a declaração, a indicação de uma terceira pessoa que não manifesta sua vontade de início. E por terceiro, a promessa de fato de terceiro, em que eu tenho um terceiro que não manifesta sua vontade no contrato, mas esse terceiro será o devedor da obrigação. São 3 modalidades de contrato que veremos adiante, mas parte da doutrina entende que essas 3 modalidades excepcionam o princípio da relatividade. Repito, estipulação em favor de terceiro, contrato com pessoa a declarar e promessa de fato de terceiro. Bom, dito isso, nós encerramos aqui algumas considerações sobre esses 3 princípios clássicos e que são, vide, nucleares ao direito contratual. A força obrigatória dos contratos, em especial o artigo 475, a autonomia da vontade, com a liberdade de contratar e a liberdade contratual, sempre nos limites da lei, e por terceiro, o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Nos vemos na próxima. Um abraço.